Tenho perguntas pra fazer aqui. Faça. A galera tá perguntando bastante, eu acho que é interessante. Diga. Se você... Sobre textos apócrifos, o que você pode nos contar? Tem muita coisa de textos apócrifos, então... esses textos apócrifos, o que são? Para quem não entende assim, o básico, em resumo, são textos bíblicos que circularam ali no século 2, 3, 4 e que não entraram dentro do cânone da Bíblia. Não for. Tem muita coisa. Por que não vai colocar? Aí a explicação oficial da igreja esses livros são falsos. Mas os critérios são subjetivos sim. e há grandes disputas acadêmicas a respeito desse assunto. Não há consenso. Porque o que a gente sabe, o que a história tem para dizer a respeito disso? Olha, esse cristianismo dos séculos 1, 2, 3, 4, 5 era muito plural. Muitas pessoas acreditavam em muitas coisas. E o que a gente tem hoje como cânone bíblico ou como o cânone católico é um recorte de muitas coisas. E a partir de vários concílios, os caras literalmente se sentavam em círculo e falavam, olha, vamos decidir o que pode e o que não pode. Cristo, Jesus Cristo, ele de fato ele é humano ou ele é divino ou ele é os dois? Vamos decidir agora. Era assim que funcionava. Então, se ele é humano, se ele é divino, se ele é os dois, a gente ignora um cânone e vamos escolher só um. E isso aconteceu ao longo de toda a história do cristianismo. Então, a crença, digamos assim, a teologia, ela é resultado de debates filosóficos e teológicos de pessoas que sentam em uma mesa e decidem o que é certo ou o que não é. Sim. A gente tem aquela fantasia do tipo, a Bíblia desceu prontinha dos céus, e não é assim. Porque a Bíblia, de novo, ela é um texto, e todo texto está passível de interpretação. Se a Bíblia fosse tão autoexplicativa assim, não existiriam milhões de tradições do cristianismo no mundo. Sim. Esse é um ponto importante. Sim. Inclusive tem uma sketch do... Isso pode dar um corte, viu? Tem uma sketch do Mel Brooks que dentro do filme, ele tem um filme só de sketches históricas que é a História do Mundo, parte 1. Tá. E tem uma sketch específica que é o Abraão que desceu com as placas? Quem que desceu com as placas? Eu não vou saber. Não lembro, mas é ele descendo com as placas, aí ele chega com 13, nossa, atenção, acabei de buscar com Deus aqui os 15 mandamentos. Aí ele derruba uma e quebra no chão. 10 mandamentos. Maravilhoso isso. É maravilhoso. Mas o que a gente tem de textos que não entraram, assim? Tem alguma coisa famosa? Tipo, o Judas, ou o texto de... Alguma passagem fala, se Maria tivesse Madalena, entrado, Maria mudava o Madalena negócio. tinha um texto. Tem muitas coisas. Eu gosto da história de Lilith. É a primeira mulher antes de Eva. É um texto que circulou em contextos judaicos ali e que tratam dessa visão, digamos assim, seria uma primeira temporada que não foi publicada um episódio piloto. É um episódio piloto da Bíblia que não saiu. A ideia de que Deus cria homem e mulher ao mesmo tempo, e Deus os criou, e isso aparece na Bíblia, o texto bíblico, no plural, Deus os criou, e que essa mulher ela se recusa a deitar pro Adão numa relação sexual. Ela só queria ficar em cima dele. E ela se recusa a se deitar para ele, e Adão vê isso como uma ofensa, e Deus também, e ela é expulsa do paraíso e se torna um demônio. E a partir de então, como o homem precisava de uma outra mulher, Deus faz Eva da costela, que essa sim aceita se subjugar a Adão. Então, quando você tem uma figura feminina que se recusa a aceitar o domínio do homem e do Deus homem e do homem mesmo, essa mulher ela é o quê? Demonizada. A mulher que aceita passivamente e que aceita o mando desse Deus homem e do homem, ela pode entrar para a história. Mas tem registro de quem que escreveu isso aí? Porque a Bíblia... Não, de quem não, mas a gente tem os textos, tem os manuscritos que circulavam, esses manuscritos eles são datados historicamente. Não, mas esse manuscrito se cai na mão, do século XIV, ele cai na mão de alguém, ele dá um ruim... Não, aí se caísse na mão, sabe o que eles fariam? Iriam guardar escondidinho, como eles faziam com os textos de magia, por exemplo. Mas não ia dar... Ficava no fundinho de um armário. Hoje em dia a gente está descobrindo, por exemplo, muitos manuscritos que eram escondidos nessa época. Pra não dar... Esse texto da Lilith é um apócrifo? É o que a gente tava falando antes? Ou isso não tá na Bíblia não, real? Depende do que a gente tem por apócrifo. Se ele é um texto sagrado que não entra dentro do cânone oficial, se isso é um conceito de apócrifo, ele pode ser considerado um apócrifo. Percebe? Então existem muitas outras histórias. Tem histórias que falam, por exemplo, de Judas, que na verdade foi um dos principais aliados
de Cristo, que a história da traição não era bem uma traição. Tem várias histórias. Assim. Tem histórias, por exemplo, que vão falar do casamento de Jesus com Maria Madalena. Tem várias versões. E até isso não só nos textos, mas a gente vê, por exemplo, em pinturas também. Teve um vídeo em que eu falei sobre a história da maçã, por exemplo. Da maçã de Eva que come a maçã. Na verdade, não existe nada na Bíblia que fale que Eva comeu uma maçã. O que a gente sabe é que ela comeu uma fruta. E por muitos séculos houve uma disputa de que tipo de fruta era essa. Não é possível, que discutiam se era maçã não sabe. Ninguém diz que é maçã. A gente entende no nosso imaginário que é maçã, mas não tá escrito como uma maçã. Mas de onde apareceu a maçã? Você tem esse... Calma, eu vou chegar lá. Tá. E dentro dessas disputas, dentro dessas ideias sobre que fruta era a fruta do pecado, tinha muitas hipóteses, como, por exemplo, era uma maçã, ou era um vinho, ou era um pêssego, ou era um figo, ou era um cogumelo alucinógeno. Não é possível. Existem pinturas... pinturas em mosaico, eu não vou me lembrar agora de onde, mas eu posso passar depois para vocês a referência. E essa pintura está numa parede, que é Adão e Eva comendo um cogumelo alucinógeno, se eu não me engano, é de uma igreja do século XIII, mas a pintura é mais antiga. Percebe? Não. Mas isso abre... É aquelas discussões da parte da história e da parte que não é contada. Então, Sim. O que a gente conhece da Bíblia, ou do cristianismo, ou das religiões, é uma parte de muitas narrativas, é um recorte. Muita coisa ficou de fora. Então, de novo, esse imaginário do texto que desce pronto dos céus, ele é uma fantasia. Mas isso aí é que, mais uma vez, a gente vai voltar, igual a gente estava falando dos caras vestindo rosa, que a pessoa olha para trás com o olhar de hoje. A pessoa que acredita, a dona Neuza lá, católica, que vai todo domingo na igreja, ela vai olhar para uma história dessa e vai falar que, sei lá, é mentira, que inventaram, que como assim a Lilith, como assim comendo um cogumelo, imagina a Eva drogada. Mas eu vou fazer um paralelo que talvez não seja esse, mas igual é o que eu pensei, mas é como se você estivesse vendo o Star Wars, os filmes, né? E aí tem as séries, aí tem a animação. Tipo aí tu pode acompanhar só os filmes. Tem os spin-offs. Tu pode acompanhar só... Exatamente. O canon é só daqui, ó. É do episódio 1, episódio 9. O resto eu não dou bola. Eu adorei esse As séries eu não dou bola, a animação eu não dou bola. A Dona Neuza é uma que fala assim, não, Star Wars é só isso aqui. Isso aqui, pronto, acabou. E a Bíblia tem muitos spin-offs. Muitos. Mas isso tudo isso foi sentado, discutido e escolhido. Isso aqui entra até fechar nessa versão. Sim, mas isso também não é uma surpresa para os próprios crentes religiosos, porque eles partem do princípio, de que houve sim esse consenso de estabelecer, só que esse consenso ele foi dado a partir da inspiração divina. Claro, sim. Entende? Aí entra então, aí é uma justificativa de homens, de fé. E aí eu não estou dizendo que não há uma inspiração divina. Sim. Não estou dizendo nem que tem nem que não tem. Estou dizendo a Bíblia é uma construção humana porque é um texto literário. E essa construção humana, ela é considerada ainda em desenvolvimento ou não? Eu digo que assim, então, ela pode ser atualizada, porque pensando nessas atualizações, pode ser que a gente esteja aprimorando. A gente esteja passando por um processo da inspiração divina, um processo de criação do texto perfeito. Não, é uma ótima pergunta, porque assim, o texto dificilmente vai mudar, porque com o surgimento da imprensa, lá no século XVI, com o surgimento da imprensa do Gutenberg lá, e a popularização dos textos escritos, hoje seria difícil mudar um texto bíblico, porque ele já é um cânone, todo mundo sabe, existem milhões de versões, então não mudaria. Mas a interpretação sobre aquilo ali, sem dúvida, está em constante desenvolvimento. Porque, como eu falei, se a Bíblia fosse autoexplicativa, e eu estou falando da Bíblia, mas isso vale para o Alcorão, isso vale para os Bhagavad Gita, isso vale para qualquer texto religioso. Se os textos religiosos fossem autoexplicativos, não iam existir dezenas, milhares de interpretações de uma mesma religião ou de um mesmo tronco religioso a respeito daquele texto, percebe? Então, uma mesma Bíblia, ela é um galho, é uma árvore, mas que dá galhos para várias interpretações diferentes. E essas igrejas estão em constante mudança. Quando você vê, por exemplo, você circula, por exemplo, no bairro de periferia, você vai ter várias igrejas evangélicas, às vezes uma do lado da outra. E uma do lado da outra vai acreditar em coisas completamente diferentes. Mas todas elas partem da mesma Bíblia. Então, o que explica isso? O que justifica isso? O fato de que a Bíblia é um texto literário. E, como tal, ele é suscetível a várias interpretações. E que ele não é autoexplicativo. Mas isso vai um tempo, né? Muito. Porque mesmo que surja um papa super... A galera mesmo, hoje, se você for pegar um católico mais conservador, ele vai achar o Francisco muito... isso rola... Muito lá. É um fenômeno... de toda hora. Mas é um fenômeno... Não sei, pra mim me parece recente dessas críticas do papa... São estranhas, assim, na minha cabeça. Não